Irmãos, nós estamos trabalhando num tema e hoje pela manhã nós fomos ministrados aqui ricamente pelo pastor Enéas, e um tema muito interessante para os dias de hoje: discipulado começando pela família. E o tema seria Família, a Primeira Escola. Que coisa linda hoje nós ouvimos. E o pastor estava ministrando hoje pela manhã e eu estava lembrando da minha casa, dos meus pais. Como eu fui educado, a forma como os meus pais tinham poucos recursos, né? Naquela época não tinha a capacidade de hoje, de muitos, né? Essa facilidade que nós temos hoje, mas como ele soube me educar de forma que às vezes no momento eu não entendia, né? Até questionava, mas foi tremendo a forma como o Senhor usou a vida dos meus pais. Eu tenho certeza que hoje o Senhor tem usado pais para conduzir os seus filhos, para ensinar os seus filhos, porque é bíblico que nós façamos isso. E eu queria ler um texto que parece que não tem nada a ver com isso, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 10, que depois eu vou explicar por que desse texto. Mateus capítulo 6, verso 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Eu quero destacar essa palavra de Jesus, ensinando os seus discípulos, dizendo: venha o teu reino. Nós podemos afirmar, irmãos, com toda segurança, que uma forma mais eficaz de demonstrar o reino de Deus a essa terra é através da família. Foi a obra mais perfeita, depois da remissão de Cristo, da salvação em Cristo, que o Senhor deixou na terra e que até hoje o inimigo tenta destruir. Você sabe disso. Ele não entra numa guerra por acaso. Por que o inimigo tenta destruir tanto a família? Porque é na família que tem a essência da nossa sociedade. É a família que mantém a igreja. A igreja é mantida por famílias. É a família que representa o sacerdócio que Deus queria para a humanidade. É na família que nós temos valores e limites que são postos. É na família que o Senhor revela a sua vontade. É na família que o Senhor alcança vidas de vizinhos, de parentes. É na família. A família é a essência da sociedade. Então, Deus se manifesta, o reino de Deus se manifesta nesse mundo através da família. Você, aleluia, se manifesta como sacerdócio santo, nação santa, através das atitudes da sua família, do comportamento da sua família. Oh, glória! Eu fico feliz, irmãos, porque que coisa linda o Senhor nos escolheu para fazer menção dele nas nossas atitudes. Tudo que nós escolhemos fazer, todas as atitudes que tomamos, reflete na obra do Senhor, ou positivamente, amém, que seja assim, ou negativamente. E nós vamos entender, eu vou falar sobre alguns elementos que tem na nossa casa, alguns lugares específicos, como o Senhor se manifesta de forma maravilhosa. E eu vou começar primeiro com o lado de fora. O Senhor, o reino do Senhor, se manifesta na família, quando os vizinhos percebem isso. Eu não sei se os irmãos têm aí o texto de 2 Reis 4, 3, eu pedi para colocar, mas se não tiver eu tenho aqui, tem aqui. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas não poucas. Olha como é interessante, irmãos, e como é importante a nossa relação com os nossos vizinhos. Eu conheço irmãos cristãos que às vezes passam por um vizinho, não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Isso é triste, irmãos.
Como é que eu falo que Jesus habita em mim, que o Espírito Santo habita em mim, e eu consigo passar por alguém e não cumprimentá-lo? Mesmo que esse camarada tenha um bico enorme lá, problema dele. Bom dia, boa tarde, o Senhor te abençoe. Essa mulher foi abençoada, e parte dessa bênção, que compôs essa bênção, foi a participação dos seus vizinhos. Quando ela saiu em porta batendo, me empresta, todo mundo emprestava. Todo mundo queria ajudar aquela família. Olha, irmãos, tem coisas que nós podemos resolver em casa. Tem coisa que nós juntamos os nossos filhos, oramos, pedimos a Deus e resolvemos. Mas tem coisa que nós precisamos bater na porta de alguém. Será que nós estamos semeando coisas boas para que na hora que a gente precise ou não, bata na porta dela e fala: olha, você pode me emprestar um sal? Alguém já bateu na sua porta pedindo um sal emprestado? Porque lá na Bahia era muito comum. O pessoal batia na porta: minha mãe pediu para você me emprestar um pouquinho de sal. Vizinhos, irmãos, faz parte do projeto de Deus para o reino dele, para fortalecer o reino de Deus. Você como família, aleluia, remida, santificada, purificada, você precisa dar testemunho aonde quer que você esteja. Nós fazíamos, pastor, um culto nas ruas lá em São Paulo, na época, e aí o vizinho, né, as pessoas pediam o vizinho emprestado a luz para poder colocar as caixas de som e tal. E tinha um irmão lá que era uma bênção na igreja, uma coisa louca, era um poder, pula e tal, maravilha. Mas nunca queria um culto na rua dele. Nunca. Ô irmão, vamos fazer um culto lá. Não, lá não pode não. Mas irmão, é porque lá é tão bom, um lugar tão tranquilo. Não. Depois nós ficamos sabendo, irmãos. O camarada era brigado com todos os vizinhos. Ele, para ir para a casa dele, não passava por um caminho, não. Tinha que dar uma volta para entrar na casa dele, porque ninguém gostava dele ali. Os vizinhos, a mercearia, todo mundo achava aquele homem arrogante. Parece que engoliu um rei, tem um rei na barriga, né? E sai andando e pisando em todo mundo, tudo para ele estava errado. Qual é o testemunho que esse homem podia dar do reino de Deus? O Senhor comeu, falou, andou com publicano, com pecadores, com ladrões. E ele evangelizou e falou dele mesmo, e falou da ação dele, e cumpriu o ministério dele aqui, falando com pessoas totalmente diferentes deles. Como é que eu vou me fechar na minha caixinha? Não, aqui na igreja eu sou bênção, mas lá na rua não interessa. O meu vizinho, não, meu irmão, é assim que acontece. O reino de Deus se manifesta na família quando os vizinhos também entendem isso. Quando os vizinhos também percebem isso, um louvor na sua casa. Olha que coisa, eu estou ouvindo louvor, aonde é? É na casa do vizinho, lá embaixo. Deus vai falando, vai minando, vai transformando vidas. Talvez você pense que você não canta nada no chuveiro, mas abra a sua boca e louve ao Senhor. Muitos estão ali precisando de uma palavra, e essa palavra vai alcançar o seu vizinho. Creia nisso. Reino de Deus se manifesta através da família. Vamos andar, irmãos. Outra forma interessante. Agora eu vou entrar dentro da nossa casa, na verdade. E eu queria falar primeiro da porta. A porta lá em Salmo 127:5. Diz assim: o homem que enche deles a sua aljava dos filhos, né? Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Porta, irmãos, ela dá a conotação também de limites, né? A porta é uma fortaleza que nós criamos nos nossos lares. Tem aquela porta que qualquer um invade, entra, mas tem aquela porta que é fortificada. Eu não estou dizendo assim em questão de segurança, não. Eu estou dizendo em questão espiritual. Estou dizendo aqui que nós precisamos fechar os lugares de acesso da nossa casa. Nós precisamos escolher quem vai entrar lá e quem não vai entrar. Nós precisamos fechar, aleluia, debaixo da palavra de Deus, aquilo que interessa para nós atrairmos para a nossa casa ou não. Porta é o limite. Porta é o lugar que nós precisamos usar, irmãos.
a porta do nosso coração, a porta da nossa mente. O que é que eu vou pensar? O que é que eu vou agir? De que forma eu vou agir? Porta, irmãos, é a limitação que nós precisamos dar para situações fechatórias do dia a dia. E nós vimos a ideologia que está surgindo em todos os lados. Nós precisamos escolher o que entra e o que não entra em casa. Antigamente, eu tenho 4 filhos. E eu sou bem velhinho, já a partir dos 55. Mas minha esposa era uma mulher que percebia muita coisa. Teve uma época lá em casa que eu cheguei em casa e os meus CDs estavam tudo quebrado. Meu Deus do céu. Meu CD de roupa nova, coisa linda aqui. Eu amo roupa nova, tudo quebrado. Mas aquele vídeo estava... Olha, eu não questionei. Ela falou, eu orei ao Senhor. E o Senhor me mostrou que isso não estava trazendo bem algum para o nosso lar. Essa é porta, irmãos. E eu não quero mais isso aqui. Nada da Disney. Nada Disney. Isso eu falei Disney. Nada da Disney. Quebrou tudo. Não tem mais nada. Roupa que tivesse, jogou fora. Limites, irmão. Não importa se você pode passar até de louco. Ou até pode pensar que alguma coisa está acontecendo. Irmãos, se você é um homem de Deus, se você recebeu de Deus, faça cumprir a sua casa. Você é sacerdote do seu lar. É melhor você até errar por excesso do que por omissão. Muitos hoje reclamam por causa de omissões durante a criação dos filhos. Ah, não tem problema não, deixa aí. Que nada, não tem problema não. E hoje em dia nós vemos uma sociedade totalmente deturpada. Pessoas que não têm estrutura nenhuma. Nós estamos vendo crianças, irmãos, com 10, com 12 anos, sofrendo de ansiedade. Sofrendo de síndrome do pânico. O que é isso, irmãos? São coisas que eles estão absorvendo antes do tempo. Tem um tempo próprio para tudo. Cuide da sua casa, cuide do seu lar. Feche a porta quando precisar fechar. Não aceite. Você, aleluia, é que faz a propagação do reino de Deus. E é através da sua família, do teu testemunho, que vidas chegarão a Deus, porque você faz parte desse projeto de Deus. Aleluia, vamos andar mais um pouquinho na sala. Irmãos, na sala. A sala é um lugar tão agradável, né? A sala é um lugar que às vezes no fim do dia todo mundo se reúne para conversar, né, para bater um papo, para assistir algum programa. E aí está o perigo. O que é que nós estamos fazendo durante o período que nós temos para conversar, para orar, para fazer um culto doméstico? Nós temos o costume lá em casa de fazer um culto doméstico. E eu acho que isso é tão importante, irmãos. Que passe 5 minutos apenas, leia um versículo, cante um louvor, qualquer coisa. Nós estamos num projeto agora lá em casa, um propósito de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai fazer cumprir, porque quando nós, aleluia, fechamos, irmãos, todos unidos, uma família unida em oração, com um propósito, o Senhor move os céus e faz cumprir. E nós nos reunimos e cada um escolheu algo que para o outro seria um peso deixar de fazer. E para mim, por exemplo, a noite é o tempo que eu tenho para mandar mensagem, para receber mensagem, para mandar um hino, alguma coisa. Me proibiram a partir das 11, eu não posso pegar no celular. Aí eu tenho que parar, porque nós temos que nos reunir e orar e pedir ao Senhor. Cumplicidade, irmãos. O projeto não pode ser só do pai e da mãe, nós vamos fazer, não. Reúna os filhos, converse com os filhos. Teve uma época que eu tive que decidir uma situação radical na nossa vida, eu e Claudinha, e nós reunimos os nossos filhos. Eles eram pequenos ainda, mas nós reunimos e falamos por que tínhamos tomado aquela decisão. Irmãos, não tem mais tempo para nós sermos autoritários e falar, não, vai ser assim, desse jeito, porque aqui quem manda sou eu. Não! Reúna os seus filhos, converse com eles, coloque as propostas, ensina o caminho que o filho deve andar. Fala por que você está fazendo isso, para que ele entenda e abrace a causa, para que não haja uma divisão dentro do lar. Coisa mais triste, irmãos, é quando há uma divisão. Eu quero A, minha esposa quer B, meu filho quer C. Nós não vamos andar, a coisa não flui, não acontece nada.
Nós precisamos ter uma unidade de propósito em casa. E nós decidimos isso quando estamos na sala, numa reunião, ou então à mesa. A mesa é o próximo ponto que eu quero falar. A mesa é o lugar também de gratidão. A mesa é o lugar que todos estão iguais. Ali todos estão sentados na mesma altura. Ali todos estão olhando olho no olho. Ali aquilo que não está perfeito vai se consertar. Aquilo que eu não concordo eu vou expor. A mesa é o lugar de gratidão. Senhor, muito obrigado por esse alimento. Oh Deus, muito obrigado pela provisão. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela saúde. A mesa, irmãos, também declara o reino de Deus, porque o Senhor, aleluia, Ele cumpre as suas promessas. A palavra de Deus diz que fui velho e nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você está almoçando, jantando, tomando café com seu filho, lembre-se que é o cuidado de Deus para a sua vida. Agradeça a Deus. Irmãos, tem momentos que são únicos e nós não podemos deixar passar. Esse momento da mesa é um momento único. O pastor falou que quando chega a compra, ora, agradece a Deus pela provisão que Deus tem dado. Um coração grato, o Senhor se agrada. Um coração quebrantado, o Senhor se agrada. O coração que reconhece a ação de Deus. Não põe a força do seu braço como sendo o principal, não. Se não fosse o Senhor na minha vida, nada disso aconteceria. Mesa é o lugar de gratidão pela provisão. Quando vamos alimentar, quando vamos fazer planos. Irmãos, eu aprendi algo. Você tem projetos para a sua família? Reúna com elas. Converse. Deixe tudo claro o que vocês estão pretendendo. Cria um plano, um roteiro para que aquilo aconteça diante de Deus. Faça, se for o caso, escreva isso. Coloque diante de Deus esse projeto. Comece a buscar a Deus junto com seus filhos. Peça a Deus, aleluia, para que haja unidade de propósito. E você vai ver, aleluia, como vai ser muito mais fácil. Na verdade, essa manifestação de Deus na família, irmãos, é o que Ele fez quando foi criar o homem. Ele reuniu Pai, Filho e Espírito Santo. Eles viram que era perfeito, que era melhor para fazer. Não foi um só que decidiu, foram os três que se reuniram. Para que a obra fosse perfeita. Assim também é na família. Precisamos reunir, ter a mesma intenção de propósito, o mesmo objetivo para alcançar, aleluia, para a glória do nome do Senhor. Agora vou terminar já. O tempo já passou. Eu queria falar sobre o quarto. Lá em Mateus 6,6, é um texto tão conhecido, diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, quarto é o lugar do secreto com Deus. Tem coisas, irmãos, que não adianta você conversar com ninguém. Tem coisas que não adianta você abrir e falar. Tem coisas que você precisa falar diretamente com Deus. Olha, irmão, sabe um caso que aconteceu? Quando duas mulheres moravam juntas, essa história você vai lembrar já já. E uma delas, na noite, pegou o bebê da outra, que tinha morrido. E o bebê dela tinha morrido, colocou no próximo da outra e pegou o bebê vivo e ficou para ela. Aí elas tentaram de qualquer forma resolver essa situação lá. Como é que pode? Foi você? Não, foi eu, foi você. Obrigado, minha irmã. Estou suando que eu sou baiano, mas a minha cidade faz frio. E aí, elas ficaram nessa discussão, tentando resolver a situação. É meu, não é seu e tal. Irmãos, não adianta, tem coisa que não adianta. Tem coisa que você não resolve sozinho, não. Você tem que abrir a porta e buscar auxílio de alguém. E também não adianta você disfarçar, pegar o seu
a sua prova, a sua dificuldade, colocar num carrinho de bebê e sair com ele passeando no shopping, como se nada tivesse acontecido. Todo mundo está vendo que está morto, que morreu. Não adianta. Não adianta você querer camuflar uma situação que você não está suportando mais. Não adianta você se maquiar e vir para cá adorar a Deus, mas seu coração dilacerado, quebrado. Não! Tem coisas que você resolve no secreto com Deus, mas tem coisas que você precisa falar com alguém, procurar alguém para ajudar. E é o Senhor, aleluia, que está presente nesse momento. Aquelas mulheres entenderam, não adianta, eu vou falar que é seu, você vai falar que é meu, vou levar para quem por direito pode resolver. E foi procurar o rei Salomão. Procure o Senhor Jesus. Procure o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Chegou lá, Salomão, muito sábio, falou, olha, então tá bom. Se você fala que é seu, você fala, então tá bom. Me dá o bebê que está vivo, eu vou dividi-lo ao meio, cada um leva o seu. Aí, lógico, é que aquela mãe não ia aceitar isso. Irmãos, às vezes nós ficamos brigando por razão. Não. Deixa a razão de lado. Fica com a bênção de Deus. Se Deus tem algo para você, não adianta você ficar brigando com o irmão. Não, isso é meu, isso é meu. Meu irmão, não se preocupa. Aquilo que é seu e o Senhor vai fazer chegar às suas mãos. Não adianta guerrear, nem brigar, nem perder a razão, não. Eu não vou brigar, não, vai dividir, não. Então, não divida, dá para ela, pode deixar com ela. Eu quero a minha bênção viva. Eu quero aquilo que Deus me deu vivo. Aleluia! Não perca e não perca tempo para brigar por razão, irmão. Aquele camarada está passando a perna em você, você não está vendo? Amém. Maior é que está comigo do que está com ele. Se ele está pensando, aleluia, que vai me derrotar, pelo contrário, ele está me dando vitória para a glória do nome do Senhor. Vá a quem pode resolver a situação. Eu queria que você ficasse de pé. Quando aquelas mulheres entenderam que às vezes nós precisamos abrir a porta do nosso quarto, procurar uma ajuda de alguém. Irmão, você tem alguém que você pode confessar, você pode falar, faça isso. Tem tanta gente vivendo uma dificuldade, irmãos, e passam anos e anos vivendo uma dificuldade e não abrem, e não confessam, e não procuram alguém para ajudar, e depois quando vai ver não tem mais jeito. A situação está caótica, porque chegou a esse ponto, porque, irmãos, não foi procurar uma ajuda. Tem coisas que é nós e Deus, mas tem coisas que nós precisamos de um amigo, de uma mão amiga, de um ombro amigo para chorar, de um abraço de um amigo. Família é a expressão maior, aleluia, do reino de Deus nessa terra. Cuide da sua família. Não deixe que ela se perca. Cuida dos valores que o Senhor tem te dado. Não abra mão dos valores. Não abra a porta para qualquer coisa. Creia que o Senhor, aleluia, vai te capacitar nessa guerra e você vai vencer. Eu vou orar. Mas eu queria perguntar se tem alguém aqui que está com dificuldade de vencer em alguma área da vida. Qualquer área da vida. Irmãos, nós somos família. Nós somos família. Ninguém aqui quer expor ninguém. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro, para abraçar um ao outro, para caminhar junto com o outro, para fortalecer a vida do outro. Se você está passando por uma dificuldade, por favor, pode baixar as luzes do templo, por favor. Se você quiser vir até aqui, nós vamos orar por você. Pedir ao Senhor, ao Rei dos Reis, que resolve as situações mais difíceis. Aquilo que é impossível, o Senhor resolve. Vem aqui que o Senhor vai fazer isso. Eu queria pedir ao pastor Aquiles, pastor Adriano, por favor, que ore por esses irmãos. Irmãos, tem situações, irmãos, que não são os relacionamentos que vai trazer a solução. Não, é o Senhor que faz. É um milagre que vem dos céus. Está difícil, não vai ter mais jeito. Não, já fiz tanta coisa, não adiantou. Então entrega ao Senhor.
Entrega a Ele. Venha falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Pastor Daniel, por favor, ore também. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esses queridos, Pai, que também entendem, Senhor, que já lutaram de todas as formas, Senhor, para vencer essa dificuldade. E agora ele vem, Senhor, ao altar de Deus, pedindo a solução vinda dos céus, Senhor. Aleluia. Deus, visita essa família, Pai. Fortalece esse lar, Senhor. Oh, Deus, os laços, Senhor. Aleluia. Fortalece a vida dos teus filhos. Dá vitória nessa área, Senhor, que parece impossível, Deus. Vidas aqui, Pai, que tem se derramado todos os dias buscando a solução sua, Pai. Deus, traga o refrigério na vida dos teus filhos. Traz o refrigério, Senhor, na vida dos teus filhos. Não dá para esconder mais. A situação está difícil. Eu preciso de Ti, Senhor. 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 Visita, socorre teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A nossa família seja um exemplo, Senhor, para essa sociedade. Um exemplo de família alicerçada, Senhor, no Teu Evangelho. Que buscam agradar a Ti e louvar o Teu nome. Nós Te louvamos. Nós Te agradecemos. Aleluia. Aleluia.